E aí, jovens mancebos, tudo na paz? Nessa aula, nós vamos resolver 3 exercícios como exemplo para que você possa começar a entender como é que vão funcionar os nossos algoritmos usando o JavaScript. Eu vou fazer passo a passo desde abrir o programa a criar esses scripts e depois mostrar eles funcionando as 3 vezes para que você possa pegar esse passo a passo de como entrar e começar a desenvolver os seus próprios scripts. Os exercícios serão esses aqui, ó. Primeiro exercício vai ser ler o nome de uma pessoa e mostrar uma mensagem escrito bem-vindo e o nome da pessoa que a gente leu. Exemplo, vamos ler o nome Maria, então vai ficar bem-vindo Maria. O segundo exercício vai ser para ler 2 números e mostrar a soma desses 2 números. Vamos ler o número 8 e o número 10 e no final a gente vai mostrar a soma desses 2 números, o 18. E por último a gente vai fazer um exercício onde a gente vai ler um número, 5 por exemplo, e vamos mostrar o sucessor desse número, que seria o 6. Se a gente ler o 7, vamos mostrar o sucessor dele, que é o 8. Então, para começar, vamos abrir o programa que iremos usar para desenvolver os nossos algoritmos, que é o programa VS Code. Se eu posso rolar aqui, até encontrar na minha lista aqui o VS Code, ou o Visual Studio Code, ou eu posso também aqui, digitar, e ele aparece nessa lista aqui. De qualquer uma das formas, eu preciso acessá-lo. E agora eu vou acessar a pasta onde vão ficar os meus programas. Desse exemplo que vamos trabalhar junto aqui. Então eu vou vir aqui em File, Open Folder, porque eu vou abrir essa pasta. Open Folder, abrir pasta. E a minha pasta, eu coloquei ela aqui em um local. Mas vocês podem escolher qualquer local para colocar as suas pastas, tá certo? Então escolham um local aí, criem uma pasta para que você possa organizar todos os seus exemplos dentro dessa pasta e vamos trabalhar aqui. Bom, aqui no Visual Code eu tenho aqui algumas opções. Essa opção aqui é a opção criar pasta. Para cada exemplo que vamos trabalhar eu vou colocar dentro de uma pasta diferente. Vou criar aqui uma pasta chamada exemplo 01. E vamos começar a trabalhar esse primeiro exercício, esse primeiro exemplo aqui dentro. Então, só para a gente relembrar, devemos então ler o nome e mostrar uma mensagem bem-vindo e o nome da pessoa. Então, vou clicar aqui em novo arquivo. Aqui eu vou criar um arquivo chamado index.html. Feito isso, aqui a gente vai colocar HTML5. Não precisa se preocupar com esse código aqui agora, de início, ele não vai ser tão relevante para a gente. Óbvio que esse código é extremamente relevante, o que está escrito aqui, mas o que importa é o que vamos escrever aqui dentro daquelas tags scripts. Então vamos escrever aqui script, e aqui dentro vamos começar a desenvolver o que eu quero que o meu sistema faça. Nesse caso, eu quero que ele faça uma leitura de algo que o usuário vai digitar. Para isso, eu vou usar então o comando prompt. Aqui dentro eu vou colocar uma mensagem para que a pessoa que está usando saiba o que ela precisa digitar. Nesse caso aqui eu vou colocar informe seu nome. E observa o seguinte, vamos ver isso aqui funcionando. Observem aqui, ó, quando ele está com essa bolinha, quando eu passo vir o X e fica alternando entre X e a bolinha, é porque esse arquivo ainda não foi salvo. Então eu preciso salvá-lo. Para isso, File, Save, e ele vai salvar aqui então os nossos arquivos. Salvou aqui, eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima desse arquivo que eu criei, e aí eu venho aqui, ó. Basicamente essa quarta opção está dizendo para a gente que eu quero visualizar esse arquivo no meu explorador de arquivo, no meu Windows Explorer. Tá aqui, ele abriu o Windows Explorer, e aí nós vamos dar 2 cliques aqui no index, ele vai abrir esse index aqui então no Chrome, nosso navegador, e ele já está aqui, ó, informe seu nome. Mas se eu colocar meu nome aqui, mesmo que eu coloque meu nome, esse nome por enquanto não está indo para lugar nenhum. Voltando então aqui no VS Code, eu preciso então guardar esse nome. Para que eu possa guardar esse nome, eu preciso criar então uma variável. E eu vou colocar var,
vou chamar de nome mesmo. Vai ser igual ao que eu digitar aqui. Com isso, dentro dessa palavrinha nome, agora o que a pessoa digitar quando aparecer essa tela aqui, vai ficar guardado lá dentro. Logo em seguida, vamos então mostrar o nome da pessoa com a mensagem de boas-vindas. Para isso eu vou usar um comando chamado alias. Eu vou digitar aqui, seja bem-vindo. E aí eu preciso então colocar o que eu guardei dentro dessa variável aqui. Para isso eu coloco um mais aqui e coloco o nome da minha variável, que nesse caso o nome da variável é nome. Então eu vou colocar aqui, bem-vindo, e o nome que a pessoa digitar. Então salvando, né, isso aqui, depois que eu faço toda essa configuração, eu preciso salvar. Vou de novo então clicar aqui com o botão direito do mouse, pedir para ele abrir no explorador de arquivo. E olha só que interessante agora, quando eu dou 2 cliques aqui, ele vai pedir para que eu informe meu nome. Vou informar aqui Isaac, dá um OK, e aí seja bem-vindo, Isaac. O legal é que agora se eu clicar aqui nessa opção de atualizar, ele vai pedir de novo para que eu informe meu nome. Se eu digitar aqui João, OK, seja bem-vindo, João. Bom, assim a gente finaliza o nosso primeiro exemplo então. Criei aqui a minha tag script dentro desse contexto todo, dentro dessa parte do body. Eu crio um script, ele precisa começar script e terminar com essa barrinha ao contrário aqui, script. Mais para frente a gente vai entender cada um desses componentes aqui. O importante e o foco que temos que ter agora é nessas duas linhas que nós criamos. Então, esse var nome igual a prompt recebe o que o usuário digitar aqui, e o alias mostra o que foi digitado dentro do nome. Agora vamos para esse segundo exemplo, que é ler 2 números e mostrar a soma desses números. E aí vamos de novo, né, o mesmo processo. A primeira etapa é acessar o Visual Studio Code, ou VS Code, e aí ele vai abrir para a gente aqui o VS Code. Como a última vez que eu acessei o Visual Studio Code, ele estava trabalhando aqui no primeiro exemplo, ele vai abrir esse primeiro exemplo para a gente aqui. Posso fechar. Caso ele não abra essa pasta, a LP aqui, a gente tem que fazer de novo todo aquele processo, File, Open Folder, e aí de novo eu navego até a pasta que eu vou usar, no caso é a pasta ALP, e clico em selecionar a pasta, e ele vai abrir então essa pasta. Se ele já abrir automaticamente aqui para você, não tem necessidade de fazer todo esse processo. E aí clicar aqui em nova pasta, New Folder, vamos criar então um exemplo, tracinho 02, Enter. Com a pasta exemplo tracinho 02 selecionado, eu vou clicar aqui em New File e vou criar de novo um index.html. E agora nesse index.html, novamente eu vou começar a escrever aqui, ó, o legal do Visual Code que ele me ajuda com isso, começa a escrever HT, e ele já mostra aqui, ó, HTML 2.5, posso dar um cliquezinho aqui, ele vai escrever todo esse código básico pra gente, isso aqui é um código básico HTML, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho desse código, mas o importante aqui agora, entre as linhas body e o sinal de fechamento do body, nós vamos de novo escrever script, e aí ele vai criar uma tag script, fechando script, ele abre e fecha a tag, vou dar um enter aqui, e agora vamos lá, eu preciso então ler 2 números e mostrar esses números na tela. Eu vi que para receber o que o usuário vai digitar, eu preciso escrever var e dar um nomezinho para minha variável. Eu vou chamar aqui de num01, que vai receber o primeiro número que o usuário for digitar. Vou colocar aqui um prompt. E vou pedir para o usuário digitar um número. E agora eu vou fazer novamente, vou chamar essa variável de num02, usar novamente o comando prompt e pedir para o usuário digitar um outro número. E agora eu preciso fazer a soma desses números. A soma desses números também vão ficar dentro de uma variável. Eu vou chamar essa variável de soma, que vai ser igual a num01 mais num02.
Somando esses dois números, agora eu preciso mostrar eles em tela. Para mostrar, eu vou usar um alias e vou escrever o seguinte: a soma é espaço mais soma. E observa que usamos o mais aqui tanto para somar quanto para juntar um texto com uma variável. Isso futuramente vai dar, na verdade agorinha mesmo, né, quando a gente for visualizar, isso vai dar um pequeno erro de lógica. E aí não é erro no nosso programa. Nosso programa está escrito de forma correta, porém acontece um erro de lógica aqui, que nós vamos corrigir assim que vermos como é que esse programa está se comportando. Assim que a gente visualizar o comportamento desse programa, a gente vai ajustar esse erro de lógica que acontece aqui. Então, olha só, clicando com o botão direito do mouse, posso pedir para visualizar esse meu programa no explorador de arquivos do Windows. E aí eu tenho o index aqui, 2 cliques, ele vai abrir esse index no navegador. E nesse caso aqui, ele ficou em branco porque eu não salvei. Então eu tenho que voltar aqui, ó, observa que ele está com a bolinha aqui, não está só com um xizinho, eu não salvei. Então, File, Save, tenho que salvar, não posso esquecer de salvar, senão ele não vai mostrar. Vou fechar aqui, ó, e vou novamente vir aqui no... Vou fazer de novo o processo. Salvei, botão direito do mouse, abrir no Windows, explorador de arquivo do Windows, 2 cliques, ele abriu aqui então no Chrome. Está pedindo para mim digitar um número, vou digitar um 8, dar um OK, e vou digitar um 10, vou dar um OK, e observa que a resposta aqui está 810 e não 18, que é o que a gente esperava. Isso por causa daquele erro de lógica que eu acabei de comentar com vocês. Isso porque ele vai entender que o 8 é um texto e que o 10 é um texto, e que quando eu faço isso daqui, eu quero juntar um texto com outro texto, como eu estou fazendo essa junção de um texto com outro texto aqui. Então, 8, se eu juntar o 8 com o 10, eu tenho 810. Eu preciso dizer para o sistema que isso aqui não é um texto, que esses dois valores aqui, na verdade, são números. Para que isso funcione, nós vamos ter que usar aqui, então, uma função chamada parseInt e colocar esse valor dentro dessa função parseInt. Aqui também, vamos usar, então, a função parseInt e colocar esse valor dentro da parseInt. E aqui ele vai entender que essas duas variáveis, na verdade, são números inteiros e não texto. E aí, então, ele vai efetuar de fato a soma dele. Ok, feita essa alteração, eu preciso, então, mais uma vez salvar. Não posso esquecer de salvar esse arquivo. Botão direito do mouse. Abrir no explorador de arquivo. 2 cliques. Ele vai me pedir um valor, 8. Ok. 10. Ok, novamente. E agora sim, ó, eu tenho o resultado da forma correta, porque dessa vez ele entendeu que esse valor, então, é um inteiro. Dizendo, olha, entenda que isso é um inteiro, entenda que esse outro valor também é um inteiro. Somando dois inteiros, então eu tenho o resultado em um tipo inteiro e não o tipo texto. Quando é texto, ele junta, quando é número, quando ele entende que é número, ele soma. E aí aqui, então, ele mostra o resultado com o valor que eu tenho aqui dentro dessa minha variável soma. Vamos fazer mais um teste aqui, atualizar novamente. 978 mais 1573. Ok, somou certinho. E com isso a gente finaliza então esse exemplo. Esse último exemplo, ler um número e mostrar o seu sucessor, é o mais fácil dos exemplos aqui que a gente está fazendo. Então vamos inicializar novamente da mesma forma, início, preciso abrir o VS Code, o Visual Studio Code, ele vai abrir aqui para mim já, mostrando o meu segundo exemplo, vou fechar aqui, mais uma vez, caso ele não abra a minha pasta File, Open Folder, e aí sigo todo o meu caminho até chegar na pasta que eu quero trabalhar, abro essa pasta, ela fica aqui ó, em cima, Select Pasta, selecionar a pasta e ele vai vir então de novo para esse ponto aqui. Para criar uma pasta, eu não posso estar com uma dessas pastas que eu já tenho selecionada. Tenho que dar um cliquezinho aqui fora, clicar aqui em nova pasta e aí eu vou criar então o meu terceiro exemplo aqui. Exemplo 03, preciso criar um arquivo, meu file,
ao nosso arquivo index.html. Venho aqui e digito agora o HTML e escolho HTML5. Ele vai mostrar todo o código do HTML5 para a gente. E dentro do body eu escrevo então a minha tag script. E aqui é que eu vou fazer então de fato o meu programa. Eu preciso ler o número. A gente já sabe que para ler eu vou precisar de uma variável para guardar esse número. Eu vou chamar só de null, porque nesse momento eu não tenho necessidade de guardar mais que um número. Eu quero apenas um número. Vou usar o prompt para poder pedir o usuário para digitar um número. Vou dar uma informação para o usuário aqui. Pedindo para ele informar o número. E aí o que eu quero fazer com esse número? Eu quero mostrar o próximo número, né, o posterior, aí, o sucessor. Para isso, eu vou criar uma variável aqui chamada sucessor, que vai ser igual ao número que eu li, mas se eu colocar apenas o número aqui, mais uma vez ele vai entender que esse número é um texto. Então eu vou ter, se eu colocar um 7, eu vou ter 71. Não é isso que eu quero. Então primeiro eu preciso colocar o parse int, e aqui dentro eu vou colocar o num, que eu quero, mais 1. Né? Se eu colocar o 5, eu quero 6. Se eu colocar o 7, eu quero mostrar o 8. Se eu colocar o 9, eu quero mostrar o 10. O sucessor seria isso, seria o número que eu li, mais 1. Feito isso, achei o sucessor do número que foi lido, então eu preciso mostrar esse sucessor. O alias. Vou colocar assim, o sucessor de e o número que foi lido, num, é e o sucessor aqui, que é exatamente sucessor. Então vamos supor que vou ler o 9, vai aparecer o sucessor de 9 é 10, somando com mais 1 aqui. Lembrando de salvar, não posso esquecer de salvar os meus arquivos aqui. Botão direito do mouse, peço mais uma vez para visualizar no explorador de arquivos do Windows. Abriu aqui, 2 cliques em index. Ele vai pedir para que eu informe o número. Vou informar aqui 8. A gente está esperando o 9. Ok. Então, o sucessor de 8 é 9. Atualizar mais para a gente fazer mais uma vez. 10. Ok. O sucessor de 10 é 11. E com isso a gente termina então o nosso terceiro exemplo aqui.